4 do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o presidente ou vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza, conexos com aqueles. Inciso 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: alínea A, magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; alínea B, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República; alínea C, governador de território; alínea D, presidente e diretores do Banco Central; alínea E, Procurador-Geral da República; alínea F, titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4. Aprovar previamente e por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5. Autorizar operações externas de natureza financeira, do interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções em seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observada os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais. Seção 5 dos Deputados e dos Senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos são remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência
à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma, alínea A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2º, desde a posse, alínea A, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Alínea B, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, alínea A. Alínea C, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea A. Alínea D, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1, que atingir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, a que pertencer, salvo licença ou missão por essa autorizada. Inciso 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5, quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda de mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A denúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1, investido de cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal de território, de prefeitura de capital ou de chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2º. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar-se em remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por decisão sessão legislativa. Parágrafo 1º.
O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6 das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reúne-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 21 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando caírem sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nessa Constituição, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, reunir-se-ão em sessão conjunta para, inciso 1º, inaugurar a sessão legislativa, inciso 2º, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas, inciso 3º, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, inciso 4º, conhecer o veto e sobre ele deliberar. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro no primeiro ano de legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 1, pelo presidente do Senado Federal em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Inciso 2º, pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação.